Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 13, Flambagem de colunas. Os objetivos da aula 21 é o seguinte: projetar colunas com cargas concêntricas. E para tal a gente vai fazer uma análise mais real de projeto de colunas em 3 tipos de material: colunas de aço, colunas de alumínio e colunas de madeira, com a aplicação de cargas que são concêntricas, que são aplicadas, no centroide da seção transversal de cada coluna. Tópico 13.6, projeto de colunas com cargas concêntricas. Na prática, não existem colunas perfeitamente retas, que a gente chama de coluna ideal, e a maioria delas tem tensões residuais que se devem principalmente a resfriamento não uniforme durante a fabricação. Além disso, os apoios para colunas não são muito exatos e os pontos de aplicação e direções das cargas não são conhecidos com certeza absoluta. Então nós fazemos aproximações com relação aos apoios, quando dizemos que os apoios são nas extremidades com apoios por pinos ou engastados. Então esses apoios especificamente eles são aproximações, de acordo com cada caso, para cada coluna. E aqui ao lado nós temos um gráfico da tensão crítica em função do índice de esbeltez efetivo KL sobre E, como já estudamos. Então esses pontos eles representam vários ensaios experimentais, vários testes com colunas, onde nós temos, nesse caso, uma curva dada a esses ensaios realizados na prática. Então nós podemos dividir as nossas colunas em 3 tipos: coluna curta, coluna intermediária e coluna longa. A nossa fórmula de Euler, ela se adequa muito bem às colunas longas, aquelas colunas que têm um índice de esbeltez efetivo mais elevado. Então, quanto maior o índice de esbeltez efetivo, quanto mais longa for a nossa coluna, quanto mais esbelta for a nossa coluna, a tensão crítica, a tensão crítica é aquela tensão em que a coluna passa a sofrer flambagem, a deflexão lateral, ela será menor. Então, quanto mais curta a coluna, mais estável é a coluna. A tensão crítica ela é mais elevada para que a coluna se torne instável. Às vezes ela nem se torna instável. Numa coluna curta ela chega a romper antes de flambar, antes de se tornar instável. Depois temos as colunas ditas intermediárias e por fim as colunas longas, aquelas colunas que se tornam instáveis antes de sofrer um escoamento, onde a fórmula de Euler se adequa melhor aí. Então, para cada tipo de material, a gente vai ter índices de esbeltez efetivos diferentes. Para cada caso, nós temos formulações diferentes. Nós temos nos 3 casos, aço, alumínio e madeira, para colunas longas, a fórmula de Euler que é adequada, aplicada a ela um coeficiente de segurança para cada caso. E depois temos fórmulas empíricas, tanto para as colunas intermediárias como para as colunas curtas. E a gente vai estudar isso ao longo dessa aula. Então, em primeiro lugar, com relação às colunas de aço, elas são projetadas com base em fórmulas propostas pelo Conselho de Pesquisa de Estabilidade Estrutural Americano, na sigla SSRC. E os fatores de segurança, porque além dessa formulação nós vamos colocar fatores de segurança em cada uma dessas fórmulas, eles foram aplicados a essas fórmulas pelo Instituto Americano de Construção de Aço, AISI, na sigla americana. Então, para colunas longas, propõe-se a fórmula de Euler, sigma crítico igual a π² vezes o módulo de elasticidade, dividido pelo índice de esbeltez efetivo ao quadrado. E nesse caso, com um fator de segurança igual a 23/12, que é aproximadamente igual a 1,92. Assim, para projeto, a tensão admissível
ela vai ser igual, aplicando o fator de segurança, igual a 12π² vezes o módulo de elasticidade, dividido por 23, vezes o índice de esbeltez efetivo, KL sobre R, ao quadrado. Então essa é a fórmula da nossa tensão admissível que a gente vai admitir para projeto. Evidentemente que a tensão admissível é uma tensão inferior à tensão crítica, porque a tensão crítica já é aquela tensão onde a gente vai ter, né, a iminência de sofrer flambagem. Então aplicamos esse coeficiente de segurança, temos a nossa tensão admissível que a gente vai usar efetivamente para dimensionar as nossas colunas. E essa equação ela será válida, essa equação que chamamos aqui de equação 1, quando KL sobre R índice C é menor ou igual a KL sobre R, que é menor ou igual a 200, sendo KL sobre R o nosso índice de esbeltez efetivo e KL sobre R índice C para as colunas de aço, especificamente, vai ser o limite entre o que chamamos as colunas de colunas longas, onde a gente pode aplicar a fórmula de Euler com o fator de segurança, e as colunas curtas intermediárias para o caso do aço. Então, por meio de testes experimentais, constatou-se que seções de aço laminado podem exibir tensões residuais de compressão ao longo da fabricação, cujos valores podem chegar a até a metade da tensão de escoamento, σE. Então, se a fórmula de Euler for maior do que a metade, do que 1/2 da tensão de escoamento, essa equação não será aplicável. Logo, o KL sobre R índice C, que é esse limite, né, entre coluna intermediária e curta e coluna longa, pode ser determinado da seguinte maneira. 1/2 de σE, porque é o máximo, é o que a gente pode obter de tensões residuais, né, por conta da fabricação, vai ser igual a π² vezes o módulo de elasticidade dividido por KL sobre R ao quadrado. Então, esse KL sobre R, nesse caso, quando a gente aplica, né, esse 1/2 de sigma de escoamento, que é o que a gente pode ter de tensões residuais de compressão por conta da fabricação, né, por conta da fabricação dessas colunas de aço. Então, isolando KL sobre R, que nesse caso vai ser o que a gente chama de KL sobre R índice C, ele está aqui ao quadrado, passando para o outro lado, então vai ser igual a raiz de 2π² vezes o módulo de elasticidade e dividido pela tensão de escoamento. Então, esse KL sobre R índice C, nós temos aqui o nosso gráfico de tensão admissível dividido pela tensão de escoamento em função do índice de esbeltez efetivo KL sobre R. Então, nós temos aqui que para valores superiores a esse KL sobre R índice C, né, que foi calculado igualando a tensão crítica a 1/2 da tensão de escoamento, a gente não quer tensões superiores a 1/2 da tensão de escoamento, então, quando as nossas tensões forem inferiores a 1/2 da tensão de escoamento, a gente pode aplicar tranquilamente a nossa fórmula de Euler para colunas que são consideradas colunas longas e para colunas que consideram efetivamente um índice de esbeltez efetivo entre KL sobre R índice C e 200. Então serão as colunas que são consideradas longas e nesse intervalo a gente vai poder usar a nossa fórmula de Euler com um coeficiente de segurança de 1,92. Bom, para valores de índice de esbeltez efetivo inferiores a KL sobre R índice C, então colunas com esbeltez menores que KL sobre R índice C, são projetadas com base em uma fórmula empírica parabólica, cuja forma é a seguinte: sigma máximo igual a 1 menos KL sobre R ao quadrado, dividido por 2 vezes KL sobre R índice C ao quadrado, multiplicado pela tensão de escoamento. Então essa é a fórmula para as nossas colunas de aço, né, ditas curtas ou intermediárias, com uma formulação só. Como há maior incerteza na utilização dessa fórmula para colunas mais longas,
ela é dividida por um fator de segurança definido da seguinte maneira. Então, esse é um fator de segurança variável, né, que tem a seguinte formulação. O fator de segurança vai ser igual a 5/3 mais 3/8 vezes KL sobre R dividido por KL sobre R índice C menos KL sobre R ao cubo dividido por 8 vezes KL sobre R índice C ao cubo. De forma que esse meu fator de segurança é variável e ele assume o valor de 5/3, que é igual a aproximadamente 1,67, quando o meu KL sobre R for igual a 0. Então, quando o meu KL sobre R for igual a 0, nós teremos o segundo e o terceiro termos que serão nulos e o fator de segurança igual a 1,67. E esse fator de segurança ele aumenta até um valor de fator de segurança igual a 23 sobre 12, que é igual a aproximadamente 1,92, quando o nosso KL sobre R for igual a KL sobre R índice C. Então é justamente o fator de segurança que utilizamos para colunas longas, que utilizamos a partir daí na fórmula de Euler. Quando o nosso KL sobre R índice C for inferior, então nós teremos aí esse fator de segurança que é variável, e aí nós utilizamos a nossa tensão máxima com base nessa fórmula empírica parabólica, onde aplicando aqui o fator de segurança, no caso, essa fórmula para o fator de segurança variável, a gente vai ter uma tensão admissível, que é essa equação que chamamos de equação 2, que vai ser igual a 1 menos KL sobre R ao quadrado sobre 2 vezes KL sobre R índice C ao quadrado vezes tensão de escoamento e dividido por 5/3 mais 3/8 KL sobre KL sobre R índice C menos KL sobre R ao cubo sobre 8 vezes KL sobre R índice C ao cubo. Então, essa é a nossa tensão admissível para quando o nosso KL sobre R estiver entre 0 e KL sobre R índice C. Nós usamos aqui a nossa equação 2 para colunas de aço. No caso das colunas de alumínio, a formulação é especificada pela Associação do Alumínio, né, americana, para uma liga comum, 2014 T6, usada na construção de edifícios. As fórmulas são as seguintes. Então, nesse caso, nós temos 3 fórmulas. Nós temos divididas, né, especificamente a formulação para colunas curtas, para colunas intermediárias e para colunas longas. Então, nós temos aqui o gráfico da tensão admissível em megapascal em função do índice de esbeltez efetivo, KL sobre R. Nós temos a equação 1, né, representada aqui por sigma admissível igual a 195 megapascal, uma constante, representando aqui a nossa formulação para colunas curtas de alumínio, onde o nosso índice de esbeltez efetivo varia de 0 menor ou igual a KL sobre R, menor ou igual a 12. Então, essa são consideradas as nossas colunas curtas de alumínio, e essa é a equação 1 para projetá-las. No caso da equação 2, para as colunas intermediárias de alumínio, nós temos aqui, né, uma formulação empírica, uma reta decrescente, onde nós temos o índice de esbeltez efetivo que varia de 12 a 55, ou seja, 12 menor que KL sobre R menor que 55, e a fórmula para a tensão admissível, ela é igual a 214,5 menos 1,628 KL sobre R megapascal. Então, a reta decrescente, representando aqui as tensões admissíveis para quando a minha coluna de alumínio for intermediária. E, por fim, nós temos a equação 3, que representada aqui pela fórmula de Euler, já aplicado um fator de segurança. Então, veja que todas as tensões aqui são tensões admissíveis. Em todos os casos, nós já temos o fator de segurança aplicado. E, nesse caso, né, vai ser a nossa fórmula de Euler
mas com o fator de segurança aplicado, então vai ficar a tensão admissível igual a 378.125 MPa, dividido por KL sobre R ao quadrado, quando o nosso índice de esbeltez efetivo KL sobre R for maior ou igual a 55. E aí nós temos toda a formulação para colunas de alumínio. Por fim, nós temos a formulação para as nossas colunas de madeira, mais uma vez, bem especificado, 3 equações para as colunas curtas de madeira, para as colunas intermediárias e para as colunas longas, que mais uma vez também é a fórmula de Euler. Nesse caso, para as colunas de madeiras, nós temos especificamente a utilização de seções transversais retangulares, onde nós temos aqui as dimensões B e D, onde D de dado representa a menor dimensão, e ao invés de utilizarmos o raio de giração no índice de esbeltez efetivo, nesse caso nós usamos o D, que é a menor dimensão da seção transversal retangular em madeira. Então, para colunas curtas, nós teremos uma tensão admissível igual a 8,25 MPa e o KL sobre D, que varia de 0 a 11, ou seja, 0 menor ou igual a KL sobre D, menor ou igual a 11, onde aqui são consideradas nossas colunas curtas de madeira. Para as colunas intermediárias, então nós temos aqui a nossa equação 2, que vai ser a tensão admissível igual a 8,25 vezes 1 menos 1/3 vezes KL sobre D sobre 26 ao quadrado em megapascal, onde 11 é menor do que KL sobre D, que é menor ou igual a 26. E por fim, para colunas longas, nós temos a equação 3, que é mais uma vez a fórmula de Euler, com a aplicação de um fator de segurança, que vai ficar sigma admissível igual a 3.781 MPa, dividido por KL sobre D ao quadrado. E nós consideramos aqui um módulo de elasticidade da madeira igual a 12,4 vezes 10 a terceira MPa, e a tensão de compressão igual a 8,25 MPa paralela à fibra. Bom, realizando o exemplo 13.8, nós temos que diz o seguinte: um elemento estrutural W250-149 de aço A36 é usado como uma coluna apoiada por pinos. Usando as fórmulas de projeto do AISC, determine a maior carga que ele pode suportar, esse elemento estrutural, com segurança. Então, o modo de elasticidade do aço é 200 vezes 10 a terceira MPa e a tensão de escoamento 250 MPa. Então, aqui não é pedido para projetar, nesse caso já é dado um perfil, e para que esse perfil suporte com segurança, né, de acordo com as fórmulas de projeto do AISC, nós vamos calcular qual vai ser a carga máxima para que essa coluna suporte com esse perfil e com segurança. Então, em primeiro lugar, vamos até a tabela no apêndice B, né? E essa tabela apresenta os seguintes dados para um perfil W250-149. A área da seção transversal é igual a 19.000 milímetros quadrados, e nós vamos determinar, através do apêndice, os raios de giração em torno do eixo X, Rx, e do eixo Y, Ry. Rx é igual a 117 milímetros e Ry é igual a 67,4 milímetros. Lembrando que o raio de giração é uma função do nosso momento de inércia, né? Então, o raio de giração Rx é igual a raiz de momento de inércia Ix sobre A, e o raio de giração Ry é igual a raiz do momento de inércia Iy dividido pela área da seção transversal. Nesse caso, o K é igual a 1, o fator de comprimento efetivo, porque nós consideramos que essa coluna ela é apoiada por pinos nas suas extremidades, e o K é igual a 1 em ambos os eixos X e Y, né? Pois
Nesse caso, nós não temos nenhuma escora, nós não temos nenhum tipo de reforço. Então, em relação aos dois eixos, nós teremos K igual a 1. E o índice de esbeltez efetivo será maior se usarmos o RY. Então, veja, quando usamos o RY, nós vamos ter um índice de esbeltez maior, uma coluna mais esbelta em relação a esse eixo, o que significa dizer, né, que nós teremos em torno do eixo Y uma possível flambagem. A coluna vai estar suscetível à flambagem em torno do eixo Y, que nesse caso é considerado o eixo fraco, o eixo de menor momento de inércia, o eixo de menor raio de giração. Então, calculando KL sobre R, usando o RY, nós temos que K igual a 1, o L, o comprimento da coluna, igual a 5 metros, e o raio de giração, transformando para metro, vai ser igual a 0,0674. Então, calculando, nós temos um valor adimensional de KL sobre R igual a 74,18. Bom, esse 74,18 significa o quê? Trata-se de uma coluna longa de aço ou uma coluna intermediária? Então, para isso, a gente tem que primeiro calcular, no caso das colunas de aço especificamente, o que a gente chama de KL sobre R índice C, que é função do modo de elasticidade e função da tensão de escoamento dados da questão. Então, KL sobre R índice C é igual a raiz de 2π ao quadrado vezes o modo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, que é igual a raiz de 2π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a terceira megapascal dividido por 250 megapascal. E nós temos que KL sobre R índice C igual a 125,66. Então, veja que nesse caso, para a nossa coluna ser considerada longa, a gente tem que ter um KL sobre R superior a 125,66. E como nós temos um valor que é inferior, ou seja, nesse caso, 0 menor que KL sobre R menor que KL sobre R índice C, logo teremos uma coluna de aço considerada curta ou intermediária e usamos a seguinte expressão. Usamos para calcular a tensão admissível, a expressão já com o coeficiente de segurança, igual a 1 menos KL sobre R ao quadrado, sobre 2 vezes KL sobre R índice C ao quadrado, vezes a tensão de escoamento, dividido por 5 terços, mais 3 oitavos de KL sobre R índice C, menos KL sobre R ao cubo, sobre 8 vezes KL sobre R índice C ao cubo. Então, nós temos aqui a nossa tensão admissível em função de KL sobre R, que nesse caso é 74,18, em função de KL sobre R índice C, que nesse caso é 125,66, e também em função da tensão de escoamento, que nesse caso é 250 megapascal. Substituindo esses valores, nós temos que a tensão admissível vai ser igual a 1 menos 74,18 ao quadrado, sobre 2 vezes 125,66 ao quadrado, vezes 250 megapascal, dividido por 5 terços, mais 3 oitavos, vezes 74,18 dividido por 125,66, menos 74,18 ao cubo, dividido por 8 vezes 125,66 ao cubo, e nós temos que a tensão admissível é igual a 110,85 megapascal. E a carga admissível P na coluna é, portanto, sigma admissível igual a P sobre E. Nós temos a compressão axial, concêntrica. Então, nós teremos que 110,85 megapascal, que é Newton por milímetro ao quadrado, é igual a P dividido por 19.000 milímetros quadrados, a área da seção transversal. E nós teremos que P, portanto, é igual a 2.106 kN. Então, que é a carga admissível, a carga máxima que a coluna pode suportar com segurança. E aí nós finalizamos o exercício. E finalizamos a nossa aula. Muito obrigado.